A palavra do Senhor nos convida amanhã a uma reflexão. E claro, quando nós lemos esse texto, em um primeiro momento, parece que o nosso tema será qual? A língua. A gente não pode fofocar, não pode falar mal dos outros, falar mal de alguém errado, falar pelas costas errado, não pode fazer isso, mas isso, tanto você, alguns nem tanto, mas eu principalmente, estamos carecas de saber que isso realmente não se pode fazer. Mas a palavra de hoje, ela parte para um outro termo que se encontra nesse mesmo texto. Talvez você seja uma pessoa que tenha, em determinado momento da vida, e é comum, você tenha sido uma pessoa que tenha tido muitos amigos. Mas você teve muitos amigos, seu telefone não parava, na época que os amigos ligavam, né? Hoje mandam zap, mandam uma mensagem no Telegram, mandam um direct, tudo convidando para algum lugar. Talvez tenha tido um momento da sua vida que, olha, você estava cheio de gente. E você olha hoje as redes sociais e fica imaginando duas coisas. Primeiro, se fosse no seu tempo, era você que estaria ali naquela foto mostrando para as pessoas o que é estar cercado de gente, estar cercado de verdade com várias pessoas. Você olha as fotos que tem hoje e você diz, esse pessoal de hoje não sabe o que é isso. Ou você olha as fotos e diz, ainda bem que na minha época não existia redes sociais. Ninguém ficou sabendo de nada. Talvez você tenha sido uma pessoa que ao longo da vida tenha tomado tanta pedrada, tanta pancada, você já foi tão traído por outras pessoas, que você é um indivíduo que se tornou um abiru. Você é um peregrino, você é um errante em termos de relacionamentos. Você tem a capacidade de estar com todos e não estar com ninguém, porque você não confia em mais ninguém. Você já aprendeu que você convive com pessoas e essas pessoas, em determinado momento, farão coisas que, no seu modo de ver, você classifica como traição, julgamento, fofoca, canalice, etc. e tal. Talvez você já tenha passado desse extremo, passado do outro extremo, e talvez hoje você esteja convergindo para um meio termo. Porque a vida já fez você observar quais são os modus operandi de pessoas. E a vida também já fez você perceber que uma amizade você deve observar por um determinado período de tempo. Você não tem mais a euforia da infância e da adolescência, e ao mesmo tempo você já não é mais tão reservado quanto uma pessoa mais velha. E talvez você hoje diga o seguinte, olha pastor, sinceramente, eu gostaria de encontrar um grupo de pessoas que eu me identificasse, que eu pudesse me sentir bem, me sentir legal. Eu gostaria. Mas eu estou muito escaldado, estou muito escaldada. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, quando eu vejo um negócio, já fico achando que daqui a pouco sou eu que vou entrar na roda e as pessoas vão falar alguma coisa de mim. Olha, pastor, com toda sinceridade, eu prefiro realmente vir domingo, canto, ouço a palavra, meto o pé e está tudo certo. Prefiro isso. Não quero me envolver com nada. É um direito seu. Você não está errado, não. O que eu quero nessa manhã passar para você, à luz do texto que nós lemos, são ferramentas, sabe por quê, meu amigo? Nessa vida, você sempre vai depender de alguém. Essa é a primeira coisa. Nosso querido irmão Antônio, que está ali atrás, compartilhou o testemunho de que quando foi atropelado, graças a Deus não teve fratura nenhuma, não foi isso, meu irmão? Não teve fratura nenhuma, mas juntaram-se as pessoas para imediatamente lhe prestar socorro na rua. Na vida, você pode querer ficar sozinho, enquanto você é autômato. Na hora da dificuldade, você vai ter que tocar uma campainha, vai ter que mandar um zap. Não adianta. Como saber as pessoas que poderão lhe ajudar em momentos sérios da sua vida? Primeiro,
E isso é muito curioso, porque hoje as pessoas, por exemplo, elas não querem mais saber a verdade. Elas querem um comentário acerca de um tema. Percebe? Então, hoje, a notícia não é notícia. A notícia é alguém dando a opinião sobre algo que ocorreu. E as pessoas não vão mais no fato. Elas se guiam pelo comentarista de opinião. Isso não apenas para as notícias de TV ou as notícias gerais do mundo, mas as circunstâncias do cotidiano. Quantos de nós não faltamos a uma reunião de condomínio e no dia seguinte a gente pergunta para um morador que é nosso amigo: fulano, como é que foi lá? E fulano vai dizer o quê? A opinião dele sobre a reunião. Ó, teve esse assunto de pauta, eu achei desnecessário. Nós já achamos também o quê? Desnecessário. Percebam? Primeira coisa que você tem que saber, em termos de relacionamentos, para não ser enganado e nem precisar de gurus de relacionamentos, antes de começar no texto é o seguinte: guarde isso. Amizade, tá? Você quiser escrever, pode escrever. Durante a semana vai estar na internet, mas guarda isso. Amizade é um encontro de afinidades. Amizade é um encontro de afinidades. Exemplo: o indivíduo gosta de skate. É natural que ele desenvolva laços com alguém que gosta também de skate. O indivíduo gosta de geofísica. É natural que ele desenvolva laços com alguém que converse sobre. O indivíduo é economista. É natural que ele desenvolva laços com alguém que também seja natural. Por exemplo, temos aqui hoje o visitante, o Henrique, não é isso? Henrique e o Gustavo. Gustavo é que é de Resende. Gustavo falou que é de Resende. A Vera imediatamente levantou, ficou na fila das crianças e foi até lá. Amizade é um encontro de quê? Afinidades. Eles têm uma coisa em comum. Fabrício, filho da Vera. Amizade é isso. De tal modo que se você não gosta de fofoca, você não vai andar em um ambiente onde tem a fofoca. Por quê? Porque você não está afim de fofoca. Se você passou a vida toda e diz que foi muito traído pelas pessoas, que as pessoas são falsas, você está andando em ambiente de gente falsa. Mas se a amizade é um encontro de afinidades, qual o tamanho da sua sinceridade para andar com pessoas que não são verdadeiras? Amizade é um encontro de afinidades. Verso de número 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Ou qual dentre vós é sensato e prudente? O que o texto está dizendo é o seguinte: na multidão de pessoas que podem te fazer mal, tenha como referência de escolha pessoas que são sensatas. Pessoas que também são o quê? Prudentes. Pessoas que são sábias, pessoas que são entendidas. Não é bom quando você se encontra com uma pessoa e você sai do encontro aprendendo mais coisas? Não é maravilhoso? Quando você senta com pessoas e você sai dali enriquecido? Até mesmo entre os gurus que falam sobre finanças, eles dizem o óbvio. Se você quer ser rico, você tem que andar com quem? Com rico. Se você quer ser rico, você vai ter que andar com rico. Exemplo prático. O fisiculturista austríaco na década de 60, quando chegou nos Estados Unidos, o Arnold Schwarzenegger, andava no meio daquelas praias, no meio dos encontros, foi catapultado para os encontros de pessoas de alta classe, de pessoas com grande poder aquisitivo, e foi percebendo que ali o que dava dinheiro era o mercado imobiliário. Quando ele se lançou no cinema, ele já era milionário, amigo. Mas para ele entender como fazer dinheiro na América, ele teve que andar com quem tinha dinheiro. Se você quer ser mais inteligente, se você quer ser mais sábio, você tem que andar com pessoas sábias.
Se você andar com pessoas que vão tratar a mesma coisa do cotidiano, você viu o programa de ontem? Fulano falou mal de ciclano, não gostei. Você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar sempre nos mesmos circuitos, nas mesmas coisas, nunca será alçado a patamares de conhecimento diferentes. Então Tiago diz: qual dentre vós, no verso de número 13, quem entre vós é sábio e inteligente, ou sensato e prudente, ou sábio e entendido? Se você concorda que todos nós precisamos de pessoas sábias e sensatas ao nosso lado, como é que eu descubro se alguém é sábio ou se é sensato? Como? Qual é o meu ponto de corte para saber se alguém é sábio? Porque ele tem um pós-doutorado? É só isso? Para saber se ele é sensato? O próprio texto diz: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas. Em outras palavras, para você saber se o indivíduo é sábio ou se é sensato, para você saber se o indivíduo é sensato e prudente, basta que você olhe a conduta dele, e as obras que ele faz têm como característica a modéstia. Olha a conduta da pessoa. Namorou? Quantas vezes? Noivou? Quantas vezes? Deu errado? Quantas vezes? Obedece os pais? Quantas vezes? É bom pai? Quantas vezes? É amável? Quantas vezes? Com quem? Quantas vezes? Olhe a conduta, não seguir pelo que a pessoa fala, meu amigo. Seguia pelo que fala, não, meu irmão. Sabe por quê? Não tem a ver com a pessoa ser mentirosa e ser falsa, não. Mas é que o nosso coração, ele é enganoso. Às vezes você acha que é uma coisa, mas você não é e você não sabe. Às vezes o outro acha que é uma coisa, mas o outro não é e ele também não sabe. Você não pode se guiar por aquilo que a pessoa diz. O que ela diz, formidável, maravilhoso, excelente. Mas vale o que a pessoa faz. Dá a mão para um velhinho sentar? Olha isso. Já se dizia antigamente, quer saber se vai ser um bom marido? Uma das características é observar como esse indivíduo trata bem a... Quer saber se em tese será uma boa esposa? Observe como o indivíduo, como a mulher, ela se fixa no seu relacionamento paterno. Era um indicativo, não é 100% eficiente, mas era um caminho. De qualquer maneira, o adágio popular ensina que o que vale é o que a pessoa faz, não é o que ela diz. Deu para entender? Olha o que a palavra do Senhor diz: mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas. Então, muito bem, quem eu devo buscar para ter ao meu lado, depois que eu percebo que a língua, ela é uma coisa que deturpa, ela é uma coisa que arrebenta as pessoas, o ser humano não consegue controlar? Já entendi isso, tá? Do verso de número 1 ao verso de número 12. Então, quem que eu devo ter ao meu lado? O verso 13 diz: uma pessoa que seja o quê? Sábia acorda, Tijuca, verso 13, sábio ou sábio e entendido, ou sensato ou prudente. Como eu sei se alguém é sensato ou prudente, igreja? Como é que eu descubro isso? Pelas obras, e também pela sua modéstia, e também a sua sensatez. Muito bem. Agora olhe o verso de número 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Presta bem atenção, igreja. Pessoa para estar ao seu lado tem que ser um indivíduo sábio e inteligente, sensato e prudente, sábio e modesto.
Como eu sei que ele é sensato e prudente? Observando o que ele faz, e se aquilo que ele faz com modéstia, ele faz com sensatez. Perfeito. Agora eu também devo evitar pessoas. Que pessoas eu devo evitar? Verso de número 14. Eu não devo ser essa pessoa, e óbvio que eu não quero para mim, eu também não vou querer para o outro. Eu devo evitar pessoas que tenham essas características. Vosso coração inveja amargurada. Meu amigo, isso aqui é um negócio. Isso aqui é um negócio. Sabe aquela sujeira que não sai? Que você já pegou espátula, já pegou lixa, já passou Coca-Cola, já fez tudo o que você podia imaginar, trouxe jato de pressão que tira piche da rua para ver se não sai. Isso se chama inveja amargurada, amargo ciúme, inveja ressentida. Fuja de pessoas cuja característica seja, sabe qual? Ela gosta muito de você. Só tem um porém. Ela gosta tanto de você que ela quer ter as coisas que você tem. Por quê? Porque ela nunca teve nada na vida? Não. Ele pode ter até mais dinheiro que você. A questão não é o quanto ele tem. A questão é que ele se sente ninguém. E a única pessoa que ele tem, que ele observa, que pode dar sentido à vida dele, é se ele for você, ou se ela for você. E sabe o que essa pessoa faz? Ela começa adquirindo coisas iguais às suas. E devido a essa afinidade criada, porque ela tem as mesmas coisas que você tem, quando você menos percebe, ela está dentro da sua casa. E daqui a pouco é óbvio, se você tem o seu marido, ela vai querer o quê? Vai querer o quê? Se você tem a sua esposa, ele vai querer o quê? Ele não quer tudo que você tem. Ele quer ser você. E se tudo que você tem é teu, ele vai ter que ter. Porque se ele tiver, ele será você. Esse é o invejoso. O invejoso, se ele tiver bem de saúde, e você vier dar um testemunho aqui na frente, dizendo que você está doente, e você está passando por dificuldades, sabe o que ele vai dizer? Que as pessoas ouviram mais o seu testemunho doente do que o dele contando uma benção. Verdade ou mentira? Sabe aquela conversa onde todo mundo faz competição de fracasso? Sabe aquela conversa que é uma rinha de desgraça? Quem está pior na história? Isso tem um nome, inveja. Não, você não pode estar pior do que eu estou pior do que você. A tua doença é fichinha perto da minha. Tua vida desgraçada não é nada perto da desgraça que é a minha vida. Inveja. Fuja disso. Isso não deve estar em você. Isso não deve estar em pessoas que estão próximas a você. Olha o que a Bíblia diz. Evite que não esteja no seu coração inveja, que é o desejo de ser outra pessoa que você não é. E o pior, esse sentimento ele já tem tanto tempo, amigo, que ele já se tornou amargura, que ele já se tornou amargo. Inveja ressentida é aquela coisa que a pessoa começa talvez na infância, na adolescência, e ela vai vivendo a vida tendo o desejo de ser outro. Isso não sai mais dela. Evite pessoas assim, e você não pode ser assim, porque isso faz mal. Isso é o que a Bíblia diz, e é curioso, que às vezes eu encontro pessoas que dizem, mas isso que o senhor falou tem um pouco de psicologia. Não está aqui no texto, ó. É o texto que diz, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, não é o que está no texto? É isso aí. Isso não é psicologia não, eu sou psicólogo. Está aqui, ó. Inveja amargurada, pessoas que você deve evitar de ser e de ter ao seu redor. Pessoas que têm inveja amargurada, que é um ciúme amargo, é uma inveja ressentida, e pessoas também, ou você não pode ser um indivíduo que tenha o quê? Sentimento
faccioso. O que é um sentimento faccioso? É o quê? Quem falou? Foi Maurício, não foi? Maurício, é o quê? Revoltoso, mas tem um quê, Maurício? Que não é apenas a revolta pura e simplesmente. Que nós ficamos revoltados por coisas que às vezes também são boas. Você vê a injustiça, você fica revoltado. O que seria aqui o sentimento faccioso? É o indivíduo que de si, o tempo todo, ele tem um sentimento. Qual? A rivalidade. Não é a competição que leva ao progresso. É a rivalidade. É o indivíduo que diz, vem cá, eu tenho que escolher um time. Qual que é o seu time? O seu é? Ah, então eu sou Flamengo. Olha, eu tenho que gostar de uma cor. Qual que é a cor que você mais gosta? Azul? Eu gosto de amarelo. Eu tenho que gostar de um esporte. Qual que é o esporte que você mais gosta? Vôlei? Ah, eu sou mais basquete. Eu ainda não tenho nada. Eu não gosto dele. Então eu tenho que saber o que ele gosta para eu poder rivalizar. É isso. Não seja o indivíduo que o tempo todo seja o rival. E não seja o indivíduo que o tempo todo anda com pessoas cujo sentimento é o quê? Faccioso. Eu sei, talvez você vai dizer, mas pastor, e quando isso é dentro da nossa família, hein? Uma coisa é o amigo. Amigo você escolhe. Mas e quando está plantado dentro da tua casa? E aí? Para você pegar um copo d'água na cozinha, tem que passar pelo indivíduo. Está lá. Como é que a gente faz? Bom, tem que se aprender com Jesus. João capítulo 7 diz que os irmãos de Jesus queriam que ele fosse à festa dos tabernáculos. Porque o que ia acontecer com Jesus se ele fosse à festa dos tabernáculos? Seria o quê? Seria assassinado. Porque lá na festa dos tabernáculos queriam o quê? Matá-lo. Quem convida Jesus para ir para a festa dos tabernáculos? Os irmãos dele, de sangue. Então Jesus sabe o que é morar numa casa onde as pessoas querem que você seja assassinado, ele sabe disso. Olhe como Jesus lidava com a família e faça igual. Mas pastor, e quando nós somos adolescentes, pastor? Aí, meu filho, minha filha, que isso seja o seu combustível para você estudar, para você pegar as 5 profissões que mais pagam bem no Brasil e pegar os 5 cursos que tem mais gente fazendo vestibular, você vai ver que as 5 profissões que mais pagam, as pessoas não escolhem os 5 cursos para essas 5 profissões. As pessoas têm 5 profissões que pagam bem, mas escolhem 5 cursos de faculdade que são os mais fáceis dela passar no vestibular. Aí você vai fazer o ponto de corte. Eu preciso de uma profissão que eu ganhe dinheiro para meter o pé de casa, porque o clima na minha casa é tóxico. Aí você vai meter a cara nos estudos para você ter um crescimento, uma evolução, um progresso pessoal. Aí você percebe que se você ficar sempre nos mesmos papinhos, com as pessoas que só tratam das mesmas circunstancialidades da vida, que tem a ver apenas com entretenimento, qual a melhor série, qual o melhor filme, qual a melhor novela, qual o melhor não sei o quê, mas que não evoluem pessoalmente, você não vai conseguir evoluir também. Logo, você vai morar sempre aonde? Em casa. Se você é adulto, olhe como Jesus lidava com a própria família. Mas se você é jovem, é adolescente, faça esse intercâmbio. Quais são as 5 profissões que pagam melhor? Quais são os cursos que eu tenho que fazer para essas 5 profissões? E prepare-se nesses cursos para essas profissões. Ganhe dinheiro e faça a sua vida. Se assim não for, você vai repetir o ciclo de uma família que faz o quê? Não se gosta. Uma família de eternos rivais. Cabe a você quebrar esse ciclo. Sentimento faccioso, rivalidade dentro do coração. A palavra do Senhor diz, ainda no mesmo verso 14,
Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a... Não se glorie nisso, nem minta contra o quê? Sabe o que esse versículo está dizendo aí, esse finalzinho? Vamos ler todos? Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a... Você não pode mentir contra o quê? Contra a... Igreja, acorda. Acorda, meu irmão. As pessoas te enganam o tempo todo, meu irmão. São tantas vozes, às vezes, na nossa mente. É tanto comentarista de opinião. Acorda. Vou te dar um exemplo para você acordar. Que aí eu vou ter que contar com a sua sensatez e a sua inteligência. Tá? Vou te dar um exemplo. Essa semana as pessoas, a sociedade, ela tem debatido a questão do aborto. Não é verdade? É um tema grave? Claro, tem a ver com a vida humana. E as pessoas, na sua maioria, pelo menos até onde eu percebo, ou as pessoas que eu convivo, elas são contrárias ao aborto. Ok. A minha tristeza é que se a pessoa, ela não deveria ser somente contrária ao aborto, ela deveria ser a favor de toda a vida. E vou lhe dizer por quê. Por exemplo, no abrigo onde minha filha esteve, em 2015, para os nossos visitantes, a minha filha é adotiva, no abrigo que a minha filha esteve em 2015, nos 8 meses que ela esteve abrigada, você sabe quantas igrejas foram lá estar com as crianças que ficam em orfanatos, em abrigos? Você sabe quantas? Oi? Eu, como pastor, sabe quantas igrejas eu vi lá? Indo lá 3 vezes na semana e às vezes 4 vezes na semana? Nenhuma. Nenhuma. Então, basicamente, um assunto grave, mas que para nós, ele fica desse tamanho. Porque nós só tratamos se morre ou não morre na barriga. Mas mesmo que às vezes não morra na barriga, que Deus tenha misericórdia, a pessoa nasça, ela vai morrendo todo dia, não tendo acesso à água, não tendo acesso à saúde, não tendo acesso à educação, não tendo segurança nenhuma. E a sociedade, pasmem, ela fica dividida nos seus ícones. O que fulano falou? Estou com ele. Mas não vai visitar um abrigo. O ímpar, ele não abre só 7 de setembro, não, abre dia 8 também. Não minta contra a verdade. A verdade é que todos nós gostamos de tratar de assuntos no conforto do nosso celular. Mas conviver com a família carente e ver a dificuldade que as crianças passam, nós não queremos. Estou errado, igreja? Por favor, corrija-me. Me traga as 10 instituições de caridade que tem a ver com crianças que nascem em situação difícil, que você visitou, e vamos expor aqui. Eu não quero mentir contra a verdade. E talvez você até ache que o que eu estou falando é inapropriado, mas não pode dizer que eu estou mentindo. Onde é que estão essas crianças depois que elas nascem? Quais são os nossos projetos? As pessoas levantam tantas bandeiras. Sou de centro, sou de noroeste. Cadê esses projetos? Enquanto nós ficamos inflamando no YouTube, curtindo nossos ícones, fazendo seus grandes discursos para manter suas bases cativas, que votam e pensam iguais a eles, a essa hora, lá no abrigo que minha filha estava, em 2015,
A essa hora eles estão almoçando. E sabe quem vai fazer campanha para que essas crianças comam? Os centros espíritas. E os crentes que se dizem os guardiões da moral e dos bons costumes estão no YouTube, estão no Telegram, estão no Zap, fazendo o grande clamor das massas devido a uma PL ou qualquer outro troço. Vamos dar sequência? Não mintais contra a verdade. Já pensou? Se de cada família crente, de 10 famílias crentes, uma adotasse uma criança que nasceu em situação de risco? Como seria esse país? Talvez você tivesse que vender seu carro para sobrar um dinheiro para pagar um colégio para essa criança. Quem quer andar a pé por uma criança? Talvez você ache inapropriado o que eu estou dizendo, mas não pode dizer que eu estou mentindo. Cuidado. Olha o que diz o texto. Com pessoas de inveja ressentida, que despertem em você o sentimento de facção o tempo todo. Não se glorie e nem minta contra a verdade, porque esse tipo de pessoa te engana o tempo inteiro e te mantém no engano. Lhe faço uma pergunta nessa manhã. Percebe por que o livro de Tiago é o livro que não tem nem aleluia nem glória a Deus? Porque ele vai trabalhar a verdade. Se fosse um texto do Apocalipse, Maranata vem Jesus, meu amigo, era o céu descendo aqui nessa manhã. Quem não quer ser transportado para o celeste por vir? Mas Tiago vai dizer o seguinte, olha, evite ser uma pessoa que tenha ciúme, e esse ciúme existe há muito tempo. Evite ser uma pessoa que viva a rivalidade. Não se glorie nisso. E seja honesto, não minta contra a verdade. Por que tantas vezes, aliás, por que tão poucas vezes você ouviu sermões baseados em Tiago? Porque é o cotidiano. Não tem doutor. Só tem gente que gasta dinheiro para ver o outro melhor. Aqui é uma campanha. Fraldas para as crianças. Eu evito falar esses tipos de assuntos, porque talvez as pessoas queiram atrelar a experiência que eu tive. E vou lhe ser bem honesto, estou atrelando a experiência que eu tive. Porque realmente, em 8 meses, visitando minha filha em um abrigo, eu não vi igreja. E para você ver como a situação é tão difícil, recentemente, quando lá estivemos, a coordenadora disse que o abrigo deixou de receber crianças e ele agora é uma creche. E nós perguntamos, mas por que não recebe mais crianças? E ela disse, olha, as situações eram tão difíceis judicialmente que chegou a um ponto que nós não tínhamos mais condições emocionais de lidar com aquelas circunstâncias. Enquanto isso, o que os crentes fazem? Briga para onde vai almoçar hoje. Se encontram nas redes sociais, nos arrobas da vida. Acorda, igreja. Pessoas estão te enganando o tempo todo. Enquanto você acha que está fazendo algum bem, tuitando e retuitando, tem uma criança passando fome. E eu pergunto para você, se aquele texto que Jesus diz, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, se esse texto for verdadeiro,
O que será das igrejas? Bom, é apenas um texto, né? Tem vários. Se aquele texto em Atos, onde Pedro diz: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas e todo aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Se esse texto for verdadeiro, o que será dos ímpios? Mas se realmente cada um de nós não ajuda uma criança, o que será das crianças? Não nos gloriemos disso, nem mintamos contra a verdade. A palavra do Senhor ainda diz, no verso de número 15, que esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Mas isso nós deixamos para a próxima semana, porque por agora eu quero que você fique com isso na sua consciência. Os assuntos são importantíssimos, mas não minta contra a verdade. Seja você o instrumento de salvação desse assunto. Os assuntos são tratados aqui, mas a pessoa que passa necessidade só tem você para abençoar essa pessoa. Amém, queridos?